Antes de orarmos, eu quero pedir que você desacelere por um instante. Respire fundo, solte o peso do dia e permita que seu coração se aquiete diante de Deus. Talvez você tenha chegado aqui com a mente cansada, com o peito apertado, com pensamentos que não param, com aquele medo silencioso que ninguém vê, mas que por dentro consome as forças. Talvez o seu dia tenha sido cheio de notícias, pressões, responsabilidades, decisões, cobranças. E agora, quando tudo deveria ficar mais calmo, a sua alma continua em alerta, como se não conseguisse baixar a guarda. Mas esta noite não precisa terminar do mesmo jeito que começou. Há uma palavra sobre você. Há uma promessa de proteção sobre a sua casa. Há um descanso que não nasce das circunstâncias, mas da presença do Senhor. Hoje nós vamos nos apegar ao Salmo 91, um salmo que não foi dado para pessoas que nunca enfrentam lutas, mas para homens que precisam se lembrar, no meio da batalha, de quem é o seu refúgio. Esse salmo não é uma frase bonita para ser repetida sem entendimento. Ele é um abrigo espiritual. Ele é uma declaração de fé para noites em que o coração quer tremer. Ele é uma lembrança viva de que Deus continua guardando aquele que confia nele. E o versículo que vai sustentar a nossa oração nesta noite é este, Salmo 91, verso 5. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Receba isso com fé. Deus não está apenas dizendo que conhece o seu medo. Deus está dizendo que o medo não terá a última palavra sobre você. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Quando o salmista fala sobre habitar no esconderijo do Altíssimo, ele está falando de intimidade, permanência, descanso e confiança. Não é visitar Deus apenas em um momento de desespero. É permanecer nele. É fazer da presença do Senhor o lugar onde a alma se abriga. Muita gente passa o dia inteiro tentando se proteger de tudo, de notícias ruins, de pessoas complicadas, de decepções, de ameaças invisíveis, de problemas que ainda nem aconteceram, mas já pesam no coração. Só que existe uma proteção que vai além das portas fechadas, além dos muros, além de qualquer controle humano. O homem pode até trancar a casa, apagar as luzes e se deitar, mas só Deus consegue vigiar aquilo que os olhos não veem. O medo da noite é um medo muito específico. Durante o dia, a correria distrai, as tarefas ocupam, as vozes ao redor abafam os pensamentos. Mas quando a noite chega, o silêncio revela o que estava escondido. A preocupação cresce, a lembrança dói mais, a saudade aperta, a incerteza parece mais forte. O coração faz perguntas que ninguém consegue responder. E é exatamente por isso que essa promessa é tão preciosa.
O Senhor conhece o terror da noite. Ele sabe como a madrugada amplia o que está dentro de nós. Ele sabe como a mente pode virar um campo de batalha quando o corpo tenta descansar. E mesmo sabendo de tudo isso, ele diz: não terás medo. Isso não significa que nunca haverá motivo para preocupação. Não significa que você nunca passará por dias difíceis, por diagnósticos assustadores, por lutas dentro de casa, por crises financeiras, por perdas inesperadas, por notícias que abalam, por situações que fogem do controle. Significa que, em meio a tudo isso, existe uma cobertura maior do que a ameaça. Existe uma mão mais forte do que a aflição. Existe uma presença mais constante do que o medo. O Salmo 91 não ensina a negação da realidade. Ele ensina a confiança na realidade maior de que Deus reina, Deus guarda, Deus vê, Deus sustenta, Deus intervém e Deus não dorme. Quando a palavra fala de laço, peste, terror, seta, escuridão e destruição, ela está nos lembrando de algo muito importante. A vida é marcada por batalhas visíveis e invisíveis. Há coisas que atacam de dia de forma clara, aberta, direta. Há outras que atacam à noite de forma silenciosa, escondida, íntima. Há medos que têm nome. Há outros que nem sabemos explicar. Às vezes você não consegue nem dizer exatamente o que está sentindo. Só sabe que a alma está pesada. Só sabe que existe um aperto constante. Só sabe que parece que algo dentro de você ficou cansado de lutar. E é nesse lugar que o Senhor vem ao seu encontro. Não para acusar você por estar cansado, mas para sustentar você enquanto atravessa esse momento. O mais bonito nesse salmo é que ele não aponta primeiro para a força do homem, mas para o caráter de Deus. Ele é refúgio, ele é fortaleza, ele é abrigo, ele é aquele em quem se pode confiar. Em outras palavras, a segurança da sua noite não depende do quanto você consegue ser forte, frio, firme ou imperturbável. A segurança da sua noite depende do Deus que guarda você. Talvez você tenha passado tempo demais tentando ser forte por conta própria. Talvez você tenha carregado tudo em silêncio. Talvez você tenha tentado resolver no braço aquilo que só pode ser colocado aos pés do Senhor. Esta oração é um convite para soltar esse peso. Não porque tudo está resolvido, mas porque você não foi chamado para carregar sozinho o que Deus está disposto a sustentar com você. O Salmo 91 também mostra que a proteção de Deus não é impessoal, não é algo distante, frio ou automático. É cuidado, é proximidade, é cobertura. É Deus inclinando o olhar para a vida de quem confia nele. É o Pai dizendo: eu estou vendo você. Eu estou vendo sua casa, eu estou vendo sua família, eu estou vendo essa luta que você não conseguiu explicar para ninguém. Eu estou vendo essa fadiga que já se arrasta há dias. Eu estou vendo esse medo que volta sempre no mesmo horário. Eu estou vendo esse pensamento que insiste em tomar sua paz. E eu continuo aqui. Eu continuo guardando você. Eu continuo sendo o seu refúgio. Talvez hoje o seu medo não seja algo que está acontecendo agora, mas algo que pode acontecer. O medo trabalha muito com possibilidades. E se der errado? E se eu perder? E se a notícia piorar? E se faltar? E se eu não conseguir? E se acontecer com alguém da minha família? E se eu não suportar? O medo se alimenta de cenários. Ele projeta futuros dolorosos, cria ameaças antecipadas, enfraquece o coração antes da batalha chegar. Mas a fé faz o movimento contrário. A fé não nega que existam riscos. A fé escolhe lembrar que, antes de qualquer cenário, Deus já está presente. Antes da manhã chegar, Deus já está lá. Antes da resposta vir, Deus já permanece no controle. Antes da porta se abrir, Deus já sabe o caminho. Antes da madrugada terminar, o Senhor já está vigiando cada detalhe. E há algo muito profundo nessa palavra: não terás medo. Não é apenas não haverá terror. O texto toca direto no efeito que o terror tenta produzir, porque o medo aprisiona, o medo rouba o sono,
O medo diminui a alegria. O medo enfraquece a confiança. O medo transforma descanso em vigilância. O medo faz a alma viver na defensiva. Então Deus não está apenas tratando do lado de fora. Ele está tratando daquilo que se forma dentro de você quando a ameaça tenta dominar seu interior. Ele está dizendo: ainda que existam lutas, eu vou proteger também o seu coração para que você não seja governado por elas. Por isso, antes de começarmos a orar, eu quero que você guarde estas verdades no coração. Deus é o seu refúgio. Deus está mais perto do que o seu medo. Deus conhece o nome da sua luta. Deus não perdeu o controle da sua história. Deus sabe da sua exaustão. Deus vê a sua casa. Deus conhece os seus filhos, a sua família, o seu amanhã, os seus limites, as suas dores, o seu cansaço, as suas orações silenciosas, o que você fala e o que você só chora. E nesta noite, enquanto você ora, não é apenas você tentando alcançar o céu. É o céu se inclinando sobre a sua vida com misericórdia, proteção e paz. Agora, com o coração rendido, vamos falar com Deus. E enquanto você ouve esta oração, faça dela também a sua oração. Concorde com fé, respire em paz. Se for preciso, feche os olhos por um momento e diga dentro de você: o Senhor está comigo. Deus guarda a minha casa. Minha mente descansa no Senhor. Eu não estou sozinho. Eu não vou dormir debaixo do domínio do medo. Eu vou descansar debaixo da proteção do Altíssimo. Senhor meu Deus e meu Pai, nesta noite eu me coloco diante da Tua presença com reverência, com necessidade, com confiança e com o coração aberto. Eu não chego diante de Ti fingindo força. Eu não chego escondendo as minhas fraquezas. Eu não chego tentando parecer inabalável. Eu chego como homem que precisa do Teu cuidado. Eu chego como filho que precisa do abraço do Pai. Eu chego como alguém que reconhece que o dia foi pesado, que a alma sentiu, que a mente cansou, que o coração em alguns momentos vacilou, mas que mesmo assim escolhe correr para o Teu refúgio. Eu te agradeço porque antes mesmo de eu abrir os lábios, Tu já conheces tudo o que está dentro de mim. Tu conheces cada pensamento, cada temor, cada lembrança, cada luta, cada pergunta, cada aperto, e mesmo conhecendo tudo, Tu não me rejeitas, Tu me recebes. Pai, eu te entrego agora tudo aquilo que eu trouxe comigo até esta noite. Eu te entrego o peso que ficou acumulado no meu peito ao longo do dia. Eu te entrego as conversas difíceis. Eu te entrego as notícias que me abalaram. Eu te entrego as pendências que não consegui resolver. Eu te entrego as preocupações com o amanhã. Eu te entrego o medo que tenta se instalar no meu interior. Eu te entrego a inquietação que quer roubar meu descanso. Eu te entrego o que eu consegui dizer e também o que ficou preso dentro de mim. Eu coloco diante de Ti aquilo que me cansou, aquilo que me feriu, aquilo que me confundiu, aquilo que me pressionou e até aquilo que eu ainda não consigo nomear. Recebe, Senhor, essa entrega, porque eu reconheço que há fardos que não podem continuar sobre os meus ombros. Eu te peço, Senhor, toca agora a minha mente, toca os meus pensamentos, toca o lugar invisível onde a ansiedade começa a crescer. Toca a raiz do medo, toca a origem dessa inquietação que insiste em voltar. Muitas vezes eu tento descansar, mas a mente corre. Eu tento me deitar, mas os pensamentos se levantam. Eu tento fechar os olhos, mas o coração permanece vigilante, como se precisasse se defender até enquanto dorme. Mas eu declaro nesta noite que a minha segurança não está em permanecer em alerta. A minha segurança está em Ti. Então, visita a minha mente com a Tua paz. Silencia o barulho interior. Interrompe o ciclo de pensamentos que me desgasta. Desfaz, com a Tua presença, todo o nó emocional que o medo apertou dentro de mim. Pai amado, eu te peço em nome de Jesus, onde houver confusão, traz clareza. Onde houver agitação, traz calma. Onde houver peso, traz alívio. Onde houver tensão, traz descanso. Onde houver medo do futuro, derrama confiança.
Onde houver lembranças dolorosas que ainda me visitam, derrama consolo. Onde houver ansiedade acumulada, sopra teu refrigério. Onde houver aperto no peito, leva tua paz. Onde houver fadiga profunda, derrama renovo. Eu não quero apenas suportar esta noite. Eu quero atravessá-la debaixo da tua guarda. Eu quero sentir meu coração desacelerando na tua presença. Eu quero sentir minha alma soltando o que não pode controlar. Eu quero descansar sabendo que tu permaneces acordado enquanto eu durmo. Senhor, o teu servo leu a tua palavra e ouviu a tua promessa. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Então eu tomo posse dessa palavra com reverência e fé. Eu não me firmo nela como fórmula, eu me firmo nela como filho que confia na voz do Pai. Se o medo se levantou durante o dia, eu o entrego agora. Se o terror da noite já tentou me visitar em outros momentos, eu coloco essa área da minha vida diante de ti. Se houve madrugadas de inquietação, noites de sobressalto, horas em que eu me senti sem paz, eu te peço, entra nesses lugares da minha história e estabelece a tua autoridade. Visita as minhas noites com a tua presença. Toma conta da minha mente durante o sono. Guarda meus sonhos. Guarda meu coração. Guarda meu corpo. Guarda minha casa. Guarda as horas em que eu não tenho controle de nada. E me ensina a confiar enquanto descanso. Meu Deus, eu te apresento agora os medos que têm me acompanhado. Alguns são antigos, outros nasceram de situações recentes. Alguns vêm de dores que eu já vivi e que me fizeram perder a sensação de segurança. Outros nascem de possibilidades que eu nem sei se vão acontecer, mas que o meu coração insiste em antecipar. Eu te entrego o medo de perder. Eu te entrego o medo de receber uma notícia ruim. Eu te entrego o medo de não conseguir. Eu te entrego o medo do futuro. Eu te entrego o medo de que algo aconteça com quem eu amo. Eu te entrego o medo da escassez. Eu te entrego o medo da doença. Eu te entrego o medo da solidão. Eu te entrego o medo de novas decepções. Eu te entrego o medo que ficou depois de feridas passadas. E te peço, não permita que esses medos governem minhas decisões, minha paz, meus pensamentos e meu descanso. Pai, quebra em mim a lógica do medo que tenta me fazer viver sempre preparado para a pior possibilidade. Ensina meu coração a se preparar para a tua fidelidade. Ensina meus olhos a enxergar também os sinais do teu cuidado. Ensina minha alma a lembrar que nem tudo o que eu imagino vai acontecer e que mesmo quando a vida me surpreende, eu não estou sozinho. Muitas vezes eu me acostumei tanto a esperar o pior que desaprendi a descansar na tua bondade. Então, me cura disso. Cura esse reflexo de tensão constante. Cura essa necessidade de controlar tudo. Cura essa vigilância cansada. Cura esse hábito de carregar cenários que ainda nem existem. E planta em mim uma confiança nova, simples, firme, humilde, perseverante, que não depende de respostas imediatas, mas repousa no fato de que tu és Deus. Senhor, eu te peço proteção sobre a minha casa. Visita cada cômodo, visita cada porta, visita cada janela, visita cada ambiente, que a tua presença repouse sobre este lugar, que haja paz onde houve tensão, que haja quietude onde houve peso, que haja cobertura espiritual sobre cada pessoa que dorme aqui. Guarda este lar do mal. Guarda esta casa de acidentes, de perturbações, de opressões, de notícias ruins, de confusão e de todo o ambiente espiritual contrário à tua paz. Eu consagro este lar a ti. Que esta noite não seja uma noite de sobressalto, mas uma noite de descanso. Que este ambiente seja tomado pela tua presença. Que os anjos do Senhor acampem ao redor deste lugar. Que tudo aquilo que tenta trazer inquietação seja repreendido no nome de Jesus. Eu apresento diante de ti a minha família. Tu conheces cada nome, cada rosto, cada luta, cada necessidade.
Tu sabes quem está cansado, quem está aflito, quem está distante, quem está doente, quem está sobrecarregado, quem está confuso, quem está endurecido, quem está precisando de um toque teu sem nem conseguir pedir. Eu te peço, estende tua mão sobre cada familiar meu, guarda meus filhos, guarda meus netos, guarda meus pais, guarda meus irmãos, guarda meu casamento, guarda aqueles que estão perto e aqueles que estão longe. Guarda quem está viajando, guarda quem está trabalhando até tarde, guarda quem está passando por exame, guarda quem está enfrentando um tratamento, guarda quem anda preocupado em silêncio. Guarda quem sorri por fora, mas por dentro está cansado. Visita cada um deles com tua misericórdia. Senhor, eu oro especialmente por aqueles da minha família que também estão lutando contra o medo. Talvez eles não falem, talvez disfarcem, talvez tentem aparentar normalidade, mas tu sabes o que cada um carrega. Toca a mente deles, acalma o coração deles. Lembra a cada um que o Senhor continua no controle. Não permita que a ansiedade destrua a alegria, que a preocupação roube o sono, que a aflição sufoque a esperança, que a pressão do dia a dia apague a consciência da tua presença. Levanta dentro da minha casa uma atmosfera de fé, que quando um estiver fraco, o outro sustente em oração. Que quando um se abalar, o outro lembre das promessas, que o teu nome seja honrado neste lar. Que a tua paz seja o clima da nossa casa. Pai, eu te peço por aqueles momentos em que a noite se torna mais difícil. Tu sabes como existem horas em que a mente parece mais vulnerável. Há momentos em que o silêncio amplifica a dor. Há instantes em que a casa está quieta, mas por dentro a alma está gritando. Há noites em que o cansaço é grande, mas o sono não vem. Há madrugadas em que o corpo está deitado, mas o coração continua correndo. Nesses momentos, Senhor, sê meu refúgio. Quando eu não conseguir formular uma oração bonita, recebe até o meu suspiro. Quando eu não tiver forças para grandes palavras, escuta meu clamor simples. Quando eu estiver lutando internamente, lembra-me de que o Senhor está perto. Coloca no meu espírito a lembrança da tua palavra. Faz o meu coração se aquietar em ti. Meu Deus, eu te peço também por aquilo que me espera amanhã. Eu não quero levar para o novo dia o peso que deveria ter sido entregue nesta noite. Então eu coloco o amanhã nas tuas mãos. Entrego compromissos, entrego decisões, entrego conversas, entrego responsabilidades, entrego desafios, entrego aquilo que já sei que vou enfrentar e também aquilo que ainda não sei. O amanhã não pertence ao medo. O amanhã pertence ao Senhor. Vai à minha frente, prepara o caminho, guarda meus passos, livra-me de todo o mal, fecha portas erradas, abre portas certas. Dá sabedoria para cada escolha. Dá discernimento para cada situação. Dá serenidade para não agir no impulso do medo. Dá firmeza para eu não recuar daquilo que tu me mandaste fazer. Senhor, quantas vezes o medo tenta me fazer decidir com pressa, falar sem pensar, desistir cedo, recuar sem necessidade, duvidar daquilo que o Senhor já falou e enxergar tudo por lentes de ameaça. Mas eu te peço, limpa a minha visão, que eu não veja a vida apenas pelo filtro do medo, que eu não interprete tudo pela lógica da aflição, que eu não trate cada silêncio como abandono, cada atraso como derrota, cada porta fechada como fim, cada dificuldade como prova de que o Senhor me esqueceu. Renova a minha mente pela tua verdade. Ensina-me a esperar com confiança. Ensina-me a discernir. Ensina-me a respirar antes de reagir. Ensina-me a colocar a tua palavra acima da minha ansiedade. Pai querido, eu te entrego os traumas que deixaram marcas dentro de mim. Existem dores antigas que ainda falam. Existem experiências que me fizeram perder a paz. Existem perdas que mexeram com a minha sensação de segurança. Existem momentos difíceis que me ensinaram a viver sempre em defesa. Talvez eu tenha sofrido tanto em algum ponto da minha história que hoje meu coração já acorda esperando o próximo golpe. Mas eu te peço,
Visita essas áreas feridas. Não me deixa prisioneiro daquilo que passou. Não permita que um tempo de dor defina toda a minha história. Tu és poderoso para restaurar. Tu és poderoso para curar memórias. Tu és poderoso para fortalecer o que enfraqueceu. Tu és poderoso para me ensinar a viver de novo com confiança, sem ingenuidade, mas com paz. Senhor Jesus, eu reconheço que sem Ti eu não consigo. Há lutas que excedem a minha força emocional. Há momentos em que eu me sinto exausto por dentro. Há dias em que eu consigo funcionar, falar, trabalhar, resolver. Mas só eu e o Senhor sabemos o quanto tudo isso custou. Tu sabes o esforço que foi continuar. Tu sabes o peso de manter a firmeza quando a alma está frágil. Tu sabes quantas vezes eu sorri por fora enquanto por dentro estava esgotado. Por isso eu não te peço apenas ajuda externa. Eu te peço sustento interior. Fortalece o meu homem interior. Renova minhas forças onde elas secaram. Levanta a minha alma abatida. Reacende a esperança que ficou fraca. Fica comigo no lugar onde ninguém vê. Pai, eu te peço libertação de toda a opressão mental. Toda palavra de medo que ficou ecoando em mim. Toda lembrança que tenta me aprisionar. Toda acusação, todo peso, toda voz que contradiz a tua verdade. Eu coloco agora debaixo da autoridade do nome de Jesus. Eu renuncio à mentira de que estou sozinho. Eu renuncio à mentira de que não vou suportar. Eu renuncio à mentira de que o medo é mais forte do que a tua presença. Eu renuncio à mentira de que a minha história terminou na dor. Eu renuncio à mentira de que não existe saída. A tua palavra diz que tu és refúgio e fortaleza. A tua palavra diz que eu não preciso temer. A tua palavra diz que o Senhor está comigo. Então, eu escolho alinhar meu coração àquilo que o Senhor fala e não àquilo que o medo tenta me impor. Senhor, eu te peço cura para o meu corpo também. O medo cansa o corpo. A ansiedade pesa no peito, no estômago, na cabeça, nos ombros, na respiração. Muitas vezes, o emocional se espalha pelo físico. Por isso eu te peço, derrama teu descanso também sobre o meu corpo. Solta a tensão dos meus músculos, acalma minha respiração. Traz serenidade aos meus batimentos, dá alívio ao meu sistema nervoso, tira o peso que a aflição acumulou, toca meu sono, toca meu descanso, toca meus ciclos de repouso, toca cada parte do meu corpo que foi afetada pelo cansaço emocional. Senhor, eu recebo de Ti paz que alcança a mente, o coração e o corpo, paz que não é superficial, paz que desce fundo. Paz que não depende do cenário, paz que vem do alto. Meu Deus, há pessoas que estão orando comigo nesta noite e carregam lutas muito específicas. Alguns estão com medo por causa de exames, consultas, laudos e tratamentos. Outros estão aflitos por causa da vida financeira, das contas, da insegurança, do que falta, do que aperta, do que parece não fechar. Outros estão com o coração angustiado por causa de um filho distante, de um casamento ferido, de uma família em conflito, de uma saudade que aperta, de um luto que não cessou. Outros estão cansados da própria mente, de uma guerra interna que parece não dar descanso. Senhor, alcança cada um onde ele está. Que esta oração chegue como bálsamo, que tua presença alcance os cantos mais feridos, que ninguém termine este momento do mesmo jeito que começou. Pai, visita aquele que está com medo de dormir. Visita aquele que já se deitou muitas noites esperando o pior. Visita aquele que sente o coração apertar quando a luz se apaga. Visita aquele que teme a madrugada, que teme o silêncio, que teme os próprios pensamentos, que teme receber notícia ruim, que teme acordar no meio da noite em desespero. Estende tua mão sobre esse coração. Mostra que o Senhor está ali. Lembra esse homem de que ele não está abandonado. Que a cama dele seja lugar de descanso e não de batalha. Que o travesseiro dele receba lágrimas de alívio e não só de aflição. Que o quarto dele seja visitado pela tua paz. Que esta noite marque um começo de cura, de confiança e de descanso. Senhor,
Eu te peço também por aqueles que não estão sentindo nada neste momento, mas mesmo assim permanecem ouvindo e orando. Às vezes o coração fica cansado até para perceber. Às vezes a alma se sente seca. Às vezes a pessoa quer crer, mas está atravessando uma fase de insensibilidade, de exaustão, de aparente distância. Ainda assim, tu continuas sendo Deus. Ainda assim, a tua presença continua real. Ainda assim, a tua palavra não perde a força. Então, eu peço, sustenta também aquele que está vazio. Sustenta aquele que está no limite. Sustenta aquele que não consegue nem chorar. Sustenta aquele que já orou tantas vezes e hoje só consegue se calar. Que até no silêncio ele seja alcançado pela tua misericórdia. Pai amado, ensina-me a descansar sem culpa. Muitas vezes eu me sinto responsável por tudo, como se parar fosse sinal de fraqueza, como se desacelerar fosse irresponsabilidade, como se eu precisasse manter tudo sob controle para que nada saísse do lugar. Mas eu reconheço que esse lugar de controle não me pertence. Eu sou homem, eu tenho limites, eu preciso dormir, eu preciso respirar. Eu preciso reconhecer que sou sustentado pela tua graça. Então, me ensina a descansar em ti. Ensina-me a aceitar meus limites sem desespero. Ensina-me a parar sem sentir que o mundo vai desabar. Ensina-me a lembrar que o Senhor continua governando quando eu me recolho, quando eu me calo, quando eu finalmente largo o peso e confio. Senhor, eu te agradeço porque o teu cuidado não depende da minha perfeição. Se dependesse de mim, eu não teria paz. Mas a tua fidelidade é maior do que a minha oscilação. O teu amor é maior do que a minha fraqueza. A tua misericórdia me alcança até nos dias em que eu me percebo confuso, cansado, inseguro e com pouca força. Obrigado, porque tu não me guardas apenas nos dias bons. Tu me guardas também nos dias difíceis. Tu não és meu refúgio apenas quando eu estou forte na fé. Tu continuas sendo meu refúgio também quando eu estou vacilando e preciso de ajuda. Obrigado porque a tua presença não recua diante da minha dor. Pelo contrário, ela se aproxima. Pai, eu declaro nesta noite que a minha casa pertence ao Senhor. Minha família pertence ao Senhor. Meu descanso pertence ao Senhor. Meu amanhã pertence ao Senhor. Meus medos não vão governar minha vida. Minha ansiedade não vai definir meu futuro. Minha inquietação não será meu Senhor. O Senhor é meu refúgio. O Senhor é minha fortaleza. O Senhor é meu abrigo. O Senhor é aquele em quem eu confio. Eu repito isso não como repetição vazia, mas como verdade, que minha alma precisa ouvir de novo. O Senhor está comigo. O Senhor está comigo nesta noite. O Senhor está comigo agora. O Senhor está comigo neste quarto, nesta casa, neste momento, nesta luta. O Senhor não me abandonou. Meu Deus, eu quero colocar diante de ti os pensamentos que chegam sem serem convidados. Pensamentos de catástrofe, pensamentos de fracasso, pensamentos de perda, pensamentos que se repetem e desgastam. Pensamentos que transformam qualquer silêncio em ameaça. Eu te peço, filtra minha mente. Dá-me domínio próprio. Dá-me consciência para perceber quando estou alimentando medo. Dá-me graça para interromper ciclos internos de ansiedade. Dá-me sabedoria para voltar o coração para a tua palavra. Quando pensamentos ruins vierem, lembra-me da tua promessa. Quando o coração acelerar, lembra-me da tua presença. Quando a inquietação tentar crescer, lembra-me de respirar e dizer: Deus guarda a minha casa. Deus guarda a minha mente. Deus guarda a minha noite. Senhor, eu também te entrego a necessidade de respostas imediatas. Muitas vezes, o que me aflige não é só o problema em si, mas a urgência por saber logo o que vai acontecer, por resolver logo, por ter certeza logo, por ver logo um sinal. E quando a resposta não vem no meu tempo, a ansiedade se agita. Então eu te peço, dá-me paz para esperar. Dá-me confiança para viver um dia de cada vez.
Dá-me serenidade para não tentar arrancar do amanhã aquilo que só virá no tempo certo. Ensina-me a habitar no presente contigo. Ensina-me a viver esta noite com o coração rendido, sem correr para cenários que ainda não chegaram. O Senhor está no hoje, o Senhor está no amanhã, o Senhor está em tudo. Por isso eu posso descansar. Pai, em nome de Jesus, eu peço que Tu visites os relacionamentos da minha casa. Onde houver palavras ásperas, traz mansidão. Onde houver feridas abertas, traz cura. Onde houver distanciamento, traz reconciliação. Onde houver silêncio carregado, traz graça. Onde houver cansaço, traz paciência. Onde houver medo, traz segurança. Onde houver ressentimento, trabalha com Tua misericórdia. Guarda nossas conversas, guarda nossos vínculos, guarda nossa unidade. Não permita que a pressão da vida transforme nosso lar em lugar de guerra. Que a Tua presença molde nosso ambiente. Que aprendamos a falar com mais calma, a ouvir com mais amor, a reagir com mais sabedoria e a lembrar uns aos outros que o Senhor continua sendo o centro da nossa casa. Senhor, eu te peço por quem vive a dor da saudade nesta noite. Tu sabes como alguns horários fazem o coração doer mais. Tu sabes como a ausência pesa. Tu sabes como a lembrança visita o travesseiro. Tu sabes como a casa parece mais silenciosa quando alguém faz falta. Consola esse coração, Senhor. Não com palavras vazias, mas com Tua presença real. Envolve com ternura aquele que sente falta de alguém amado. Fortalece quem está atravessando o luto. Sustenta quem chora escondido. Dá paz a quem ainda não conseguiu organizar por dentro a dor da perda. Lembra esse homem de que Tu és Deus de consolo. Tu não desprezas lágrimas sinceras. Tu recolhes o que cai dos olhos do Teu filho. Pai amado, eu te entrego a minha vida financeira. Eu sei que o medo também se instala quando a provisão parece ameaçada. Quando as contas apertam, quando as responsabilidades aumentam, quando o futuro material parece incerto, o coração facilmente se inquieta. Mas nesta noite, eu coloco essa área diante de Ti. Tu és meu sustento, Tu és minha fonte, Tu és aquele que conhece as minhas necessidades antes mesmo que eu as diga. Dá-me sabedoria para administrar, dá-me portas certas, dá-me discernimento nas decisões. Livra-me de impulsos, de enganos, de caminhos ruins. E, acima de tudo, não deixa o medo da falta dominar a minha alma. Que eu aprenda a confiar em Ti também nessa área. Que a minha paz não esteja no saldo, mas na Tua fidelidade. Senhor, eu Te peço por quem está enfrentando uma enfermidade, seja no próprio corpo, seja em alguém da família. Tu conheces o impacto emocional que a doença produz. O medo tenta se instalar, a insegurança cresce, as perguntas se multiplicam. O coração se cansa antes mesmo de todas as etapas do processo. Então eu peço, derrama força sobre quem está lutando, derrama paz sobre quem está aguardando o resultado, derrama coragem sobre quem vai passar por procedimento, derrama esperança sobre quem recebeu notícia difícil. E que no meio de todo esse processo, a pessoa saiba que não caminha sozinha. Tu és Deus presente no hospital, na consulta, no exame, na recuperação, no quarto, na sala de espera, no silêncio da noite depois de um dia pesado. Meu Pai, visita agora aquele que anda sobrecarregado pelas responsabilidades. Talvez ele esteja cansado de ser forte para todos. Talvez ele esteja exausto de cuidar, resolver, sustentar, organizar, proteger, decidir e ainda manter o coração em pé. Talvez ele sinta que não pode desabar, porque muita coisa depende dele. Mas nesta noite eu peço, carrega junto com ele. Mostra a ele que o Senhor não o chamou para ser sustentador do universo. Lembra a ele que só Tu és Deus. Dá descanso a quem carrega peso demais. Dá alívio a quem assumiu responsabilidades até onde não podia. Dá sabedoria para pedir ajuda quando for necessário. Dá leveza, dá ordem, dá fôlego, dá paz.
Dá aquele descanso interior que não vem da ausência de tarefas, mas da certeza de que o Senhor está no controle. Senhor, eu peço libertação da autocobrança excessiva. Muitas vezes o medo cresce em mim porque eu exijo de mim mesmo mais do que o Senhor exige. Eu me culpo por não conseguir tudo, me condeno por sentir, me pressiono por estar cansado, me cobro por ainda não ter vencido certas batalhas. Mas eu te peço, ensina-me a viver debaixo da tua graça e não debaixo de um peso inventado. Ensina-me a ser disciplinado sem ser cruel comigo mesmo. Ensina-me a reconhecer meus limites e, ao mesmo tempo, confiar no teu sustento. Que eu não transforme minha jornada em um lugar de condenação constante. Que eu aprenda a caminhar contigo com verdade, humildade e esperança. Pai, eu te peço que esta noite seja uma noite de reposicionamento interior. Que onde o medo vinha sentando no trono, a confiança em ti volte ao lugar central. Que onde a ansiedade vinha comandando minhas emoções, a tua paz volte a governar. E onde a preocupação vinha ocupando toda a minha mente, a tua palavra volte a ter espaço. Que onde o coração vinha se sentindo sozinho, a tua presença seja percebida. Eu não quero só sobreviver aos meus dias. Eu quero viver debaixo da tua guarda. Eu não quero ser guiado pelo pânico do que pode acontecer. Eu quero ser guiado pela tua mão. Eu não quero construir minhas noites com cenários de ameaça. Eu quero entregá-las ao Deus que vela por mim. Senhor Jesus, eu te agradeço porque o Salmo 91 não fala apenas de proteção distante, mas de abrigo pessoal. Aquele que habita, aquele que descansa, aquele que confia, aquele que faz do Senhor o seu refúgio. E nesta noite eu quero te dizer com simplicidade: eu escolho habitar em ti. Eu escolho permanecer em ti. Eu escolho fazer da tua presença o lugar da minha segurança. Eu escolho correr para ti e não para o desespero. Eu escolho colocar diante de ti meus pensamentos em vez de me perder dentro deles. Eu escolho abrir o coração para o teu cuidado. Eu escolho confiar em ti ainda que nem todas as respostas tenham chegado. Eu escolho descansar, não porque tudo está claro, mas porque o Senhor continua sendo fiel. Pai, guarda meus olhos do excesso de informações que alimenta a ansiedade. Guarda meus ouvidos de palavras que espalham medo. Guarda minha boca para que eu não concorde com a derrota. Guarda meu coração para que ele não se entregue à desesperança. Guarda meus passos para que eu não caminhe por impulsos guiados pela aflição. Guarda meu sono para que seja restaurador. Guarda minha madrugada para que seja pacífica. Guarda meu amanhecer para que eu me levante renovado. Guarda meu interior para que eu não viva refém do que sinto, mas sustentado pelo que o Senhor fala. Guarda, Senhor, cada área da minha vida, não porque eu mereça, mas porque a tua misericórdia me alcança. Meu Deus, eu te peço por disciplina espiritual. Quando o medo vier, lembra-me de buscar tua presença. Quando a inquietação aumentar, lembra-me da tua palavra. Quando a ansiedade crescer, lembra-me de orar antes de me desesperar. Quando o coração vacilar, lembra-me de repetir aquilo que é verdadeiro. Ajuda-me a construir esse caminho diário contigo. Que eu não te procure apenas em emergências, mas que eu aprenda a habitar no esconderijo do Altíssimo todos os dias. Ensina-me a voltar para a tua presença de manhã, ao longo do dia e à noite. Ensina-me a fazer da oração um lugar de descanso e não apenas de pedidos. Ensina-me a viver mais perto de ti. Senhor, se existe alguma área da minha vida em que eu me acostumei a viver tenso, vigilante, ansioso, reativo e desconfiado, eu te peço, entra com tua luz. Revela o que precisa ser tratado, revela o que eu não percebi, revela o que está alimentando esse medo e dá-me coragem para entregar. Às vezes eu me agarro até ao que me faz mal, porque me acostumei com isso. Às vezes o medo se torna tão presente que parece parte da minha identidade. Mas eu rejeito essa definição. Eu não sou definido pelo medo. Eu sou sustentado pelo Senhor.
Eu não sou governado pela ansiedade, eu sou cuidado pelo Pai. Eu não sou abandonado à minha própria sorte, eu estou debaixo da tua proteção. Pai amado, eu quero interceder por quem está ouvindo esta oração e sente que sua fé está pequena. Talvez a pessoa ame o Senhor, mas esteja cansada. Talvez ainda creia, mas esteja ferida. Talvez queira confiar, mas tenha vivido golpes que a deixaram insegura. Então eu te peço, fortalece essa fé vacilante. Não despreza o coração que quase desiste. Não ignora o homem que está tentando continuar com o pouco que ainda tem. Sopra vida sobre a brasa fraca. Reanima o que está abatido. Mostra sinais do teu cuidado. Levanta de novo a esperança. Dá aquele tipo de paz que não se explica, mas é percebida. Que essa pessoa volte a sentir firmeza ao lembrar que o Senhor continua sendo o mesmo. Senhor, eu te agradeço pelas vezes em que tu já me livraste e eu nem percebi. Obrigado pelas portas que tu fechaste e que me preservaram. Obrigado pelas noites em que eu dormi sem saber de tudo o que tu estavas impedindo. Obrigado pelos caminhos dos quais o Senhor me desviou. Obrigado pelas respostas que não vieram no meu tempo, mas vieram no tempo certo. Obrigado pela tua mão invisível que tantas vezes me sustentou enquanto eu só enxergava o problema. Obrigado porque mesmo nas fases em que eu me senti vulnerável, a tua graça me manteve de pé. Eu reconheço tua fidelidade, eu reconheço teu cuidado, eu reconheço que eu cheguei até aqui pela tua misericórdia. Pai, eu me recuso a terminar este dia dominado pelo medo. Eu me recuso a deitar alimentando cenários de derrota. Eu me recuso a fazer da preocupação o meu travesseiro. Eu me recuso a permitir que a ansiedade tenha a palavra final sobre esta noite. Em nome de Jesus, eu escolho entregar. Eu escolho confiar. Eu escolho lembrar das tuas promessas. Eu escolho abrir mão do controle absoluto. Eu escolho repousar. E, se o medo tentar voltar, eu vou responder com a tua palavra. Se a inquietação tentar crescer, eu vou me lembrar de que o Senhor está comigo. Se a madrugada tentar me assustar, eu vou declarar: Deus guarda a minha casa. O Altíssimo é o meu abrigo. O Senhor me sustenta. Senhor Jesus, fica comigo nas horas invisíveis. Fica comigo quando a casa estiver em silêncio. Fica comigo quando os pensamentos tentarem retornar. Fica comigo se eu acordar no meio da noite. Fica comigo nas primeiras horas da manhã. Fica comigo em cada transição deste descanso. Que eu perceba a tua presença, não apenas neste momento de oração, mas ao longo da noite inteira. Que haja uma sensação santa de cobertura sobre a minha vida. Que eu me sinta guardado, que eu me sinta amparado, que eu me sinta vigiado pelo teu amor. E mesmo que eu não sinta nada extraordinário, que eu descanse na verdade de que tu és fiel, tu não falhas, tu não te ausentas, tu não dormes. Pai, eu oro para que os meus sonhos sejam guardados. Se houver qualquer agitação, qualquer perturbação, qualquer lembrança dolorosa tentando invadir minhas horas de sono, eu peço tua cobertura. Dá-me sonhos de paz. Dá-me descanso verdadeiro. E se durante o sono meu corpo e minha mente precisarem de restauração, trabalha em mim. Restaura emoções desgastadas. Restaura áreas cansadas. Restaura a esperança. Restaura a alegria. Restaura a confiança, restaura a capacidade de respirar sem peso, restaura a coragem para viver o novo dia. Que eu me levante mais leve, que eu me levante mais firme, que eu me levante lembrando que o Senhor esteve comigo durante toda a noite. Senhor, eu te peço por aqueles que estão lutando com pensamentos persistentes de culpa, arrependimento e acusações. Se há algo a ser confessado, dá-lhe sinceridade diante de ti, mas não permitas que vivam debaixo de condenação constante. O sangue de Jesus é poderoso. A tua misericórdia se renova. A tua graça alcança.
Leva esse coração ao arrependimento verdadeiro, mas livra-o do desespero. Que ele saiba que pode correr para ti como filho, não como alguém sem esperança. Que ele encontre perdão, correção, restauração e paz. Que a noite não seja dominada por acusações do passado, mas pela certeza de que em ti existe graça suficiente para continuar a caminhada. Pai, ensina-me a discernir entre alerta e medo. Há momentos em que preciso agir com sabedoria, mas há outros em que apenas estou sendo dominado pela ansiedade. Dá-me equilíbrio, dá-me entendimento, dá-me calma para reconhecer quando o medo está distorcendo a realidade. Dá-me sobriedade para lidar com o que é concreto, sem aumentar dentro de mim aquilo que ainda é só imaginação. E em tudo, guarda meu coração. Que eu não reaja a fantasmas internos como se fossem decretos. Que eu não trate hipóteses como sentenças. Que eu não aceite como verdade tudo o que minha emoção grita. Que tua palavra seja a voz mais alta sobre mim. Senhor, eu quero consagrar a ti o restante desta noite. Cada minuto, cada hora, cada instante de silêncio, cada momento de sono, cada movimento da casa, cada pessoa que está sob este teto, cada respiração, cada pensamento, cada batida do coração, tudo pertence a ti. Recebe esta noite como entrega, recebe este lar como altar, recebe este momento como ato de confiança. E enquanto eu durmo, continua trabalhando. Enquanto eu descanso, continua guardando. Enquanto meus olhos se fecham, teus olhos permanecem sobre mim. Enquanto minhas mãos se aquietam, tua mão continua sustentando minha vida. Por isso eu posso me recolher em paz. Meu Deus, eu te agradeço porque a tua presença é suficiente. Talvez nem tudo esteja resolvido. Talvez eu ainda tenha perguntas. Talvez certas respostas ainda não tenham vindo. Talvez algumas lutas continuem existindo amanhã. Mas a tua presença continua suficiente. O teu amor continua suficiente. A tua guarda continua suficiente. O teu cuidado continua suficiente. A tua fidelidade continua suficiente. E isso muda a maneira como eu atravesso a noite. Eu não durmo sozinho. Eu durmo guardado. Eu não descanso abandonado. Eu descanso coberto pela tua misericórdia. Eu não enfrento o amanhã sem direção. Eu caminho com o Deus que vai à minha frente. Pai, eu recebo pela fé a tua paz, paz para a minha mente, paz para o meu coração, paz para o meu corpo, paz para a minha casa, paz para a minha família, paz para o meu sono, paz para o meu amanhã. Eu recebo a tua proteção, proteção sobre o meu interior, proteção sobre meus relacionamentos, proteção sobre meus caminhos, proteção sobre aquilo que eu vejo e sobre aquilo que eu não vejo. Eu recebo a tua presença como abrigo, eu recebo o teu cuidado como cobertura, eu recebo a tua palavra como âncora, eu recebo a tua fidelidade como sustento. E eu declaro que esta noite está nas tuas mãos. Senhor, antes de encerrar esta oração, eu quero te louvar, porque tu és bom, porque tu és fiel, porque tu és refúgio em tempo de angústia, porque tu não abandonas os que em ti confiam, porque tu sabes guardar os teus, porque tu és Deus na luz do dia e também no silêncio da noite, porque tu és Senhor sobre o visível e sobre o invisível. Porque tu és abrigo para o cansado, consolo para o ferido, fortaleza para o fraco, direção para o confuso, sustento para o sobrecarregado, paz para o inquieto. Bendito seja teu nome, bendito seja o Deus que vê, bendito seja o Deus que guarda, bendito seja o Deus que sustenta. E agora, Pai, eu te peço, enquanto eu me preparo para encerrar este dia, sela no meu coração tudo aquilo que veio da tua presença. Não permita que essa paz se perca tão facilmente. Não permita que eu volte imediatamente ao redemoinho de pensamentos. Ajuda-me a permanecer naquilo que ouvi, naquilo que declarei e naquilo que recebi pela fé. Que esta oração continue ecoando no meu espírito.
Que a tua palavra continue mais forte do que o medo. Que a tua presença continue mais real do que a inquietação. Que eu me deite com serenidade. Que eu adormeça em paz. Que eu acorde debaixo da tua bondade. Em nome de Jesus, amém. Se esta oração falou ao seu coração, escreva amém como um ato de fé. E se você quiser, deixe também seu pedido de oração nos comentários. Nós vamos orar com você e por você. E permaneça conosco, porque amanhã nós vamos buscar juntos mais uma vez a paz, a direção e a presença de Deus. Que o Senhor guarde sua noite, proteja sua casa, fortaleça seu coração e dê a você um descanso profundo debaixo das asas do Altíssimo.